Olá, tudo bem? Bom, a pedido de vocês, hoje vamos a dedicar a aula a discutir problemas, discutir exercícios, podem ser os problemas da lista, ou pode ser outro problema que você achou interessante depois que você terminou a lista e quer discutir. Mas antes disso, deixa eu falar algumas coisas para você que estavam erradas na lista 2. Primeiro problema, ambos fueron erros míos de digitación na hora de crear a lista, mas talvez algum de vocês já percebeu porque já chegou nesses problemas. Tá? O primeiro problema está no problema 5. No problema 5, aí, justo aí quando fala A cruz D no membro da direita, interseção C cruz B. Olhem que na lista que vocês têm, isso aí está diferente. Tudo bem? Então, essa lista ela já está pronta já na página, então vocês podem baixar ela da página, ou no final da aula de hoje eu posso imprimir uma para cada um de vocês, já corrigida, e vocês leem para sua casa. Essa é a primeira coisa. Assim que se você que já resolveu a lista conseguiu resolver esse problema, tem que ver como que você conseguiu resolver esse problema. E outro problema foi no problema 6. No problema 6, na lista que vocês têm, aqui fala A união B. E isso não está certo. Foi um erro meu na hora de digitar. É A diferença simétrica com B. Vocês podem ficar tranquilos, porque ainda eu vou dar tempo para vocês resolver essa lista. Não tem que ficar muito nervoso com isso. Mas, só para deixar claro que esses dois problemas estavam com um erro aí nessa lista aí. Então, bom, então agora é vocês. Vocês querem falar de qual problema em específico? Podem ser os problemas da lista, não tem nenhum inconveniente nisso aí. Então, vocês decidem o que querem fazer vocês agora. Dúvidas que apareceram na hora de resolver a lista, pode ser a primeira lista também. Não pode ser o último problema da primeira lista, porque esse último problema da primeira lista, eu vi que ele tem um grau de dificuldade um pouco maior, então eu vou deixar ele, vou resolver ele e vou colocar na seção que chama problema da semana, que até agora a gente não tem nenhum problema, eu vou colocar a solução desse problema lá. Então, esse problema, se alguém de vocês resolveu, perfeito. Se não resolveram, podem deixar aí que esse problema não tem que se preocupar por não ter resolvido esse problema. Tudo bem? As notas da primeira lista ainda não estão prontas, ainda faltam algum de vocês por revisar. Sou eu e tem várias outras coisas que eu estou fazendo no mesmo tempo, então ainda não terminei. Mas está indo bem em geral. Bom, então você me fala. O problema 4 da segunda lista? Tá, vamos lá então. Tá, mas o problema 4 é muito longo, então tem algum item específico que você achou interessante ou é todo o problema? Eu acho que a gente pode resolver um item desse problema. O 5 desse quadro. Tá. Vamos então a resolver esse item, a ver. Bom, nesse problema, basicamente você tem dois conjuntos x e y, e você tem que encontrar a relação que eles têm. Ou seja, y está dentro de x, x está dentro de y, ou seja, as duas inclusões são verdadeiras, então você sabe que y é igual a x, tudo bem? Então vamos lá. Neste caso, temos que C problema número 5, item 5. A gente tem que x é a mesma coisa que A, produto escalar, B, união, C, produto escalar com D. Bom dia, tudo bem. E y é
A, producto escalar, C, unión, sí, unión, B, produto escalar com D. Tudo bem? Então, aí o que vocês têm que fazer? Começar a tentar demonstrar cada uma das possíveis inclusões que você tem nesse problema. Por exemplo, vamos a tentar mostrar isso daqui. Tudo bem? E aí, você tem várias formas de mostrar. Você pode utilizar a álgebra de conjunto e tentar sair de aqui e chegar aqui. Ou você pode mostrar também que qualquer elemento de esse conjunto também é elemento de esse conjunto. Tudo bem? E seria uma forma... O primeiro que eu falei, se só vocês utilizam álgebra de conjunto, tudo bem, não tem problema não. Se vocês só utilizam álgebra de conjunto e chegam de aqui a aqui, então vocês demonstram igualdade, e além de demonstrar igualdade, demonstram as duas inclusões. Mas isso aí é um pouco arriscado. Melhor, neste caso, que você não sabe a priori qual é a relação de y e x, tentar demonstrar primeiro uma inclusão, porque se uma inclusão falha, então a igualdade já não é possível, já, não é verdade? Então aí só fica a possibilidade de ter a outra inclusão. Tá certo? Então, é mais sano começar a fazer isso aí. O que a gente vai fazer? Bom, seja um x... Perdão. Primeiro você tem que ver uma coisa. Aqui, o conjunto x é um produto escalar. Não é verdade? É a união de um produto escalar e um produto escalar. Então, a forma dos elementos deles são pares ordenados, não é verdade? Tá certo? Então, seja x, y, um elemento qualquer do conjunto x. Tudo bem? Isso aí, o que significa? Bom, isso aí significa que x, y está dentro de ese o dentro de ese, ¿no es verdad? Porque eso que fala la unión, o está en uno o está en otro. ¿Todo bem? Agora, vamos continuar expandiendo esse negócio aí. Tudo bem? Então, isso daqui está falando que, pela definição de produto escalar, x está em A, y está em B. Tudo bem? O x está em C, y está em D. Tá bom? Tudo bem? Agora, aqui vale a pena você pensar um pouco no que você tem agora, antes de continuar operando algebraicamente com essas proposições que você tem aí. Por quê? Olhem uma coisa. A, C, tudo bem? Então, eu quero chegar de aqui a mostrar que o par YX está dentro desse conjunto. Tudo bem? Então, para eu conseguir isso aí, vou ter que ter x em A ou em B.
no final, das contas. Tudo bem? Só que X em A, beleza. Agora, inicialmente eu tenho que X está em A ou X está em C. Então, tanto faz a quantidade de procedimentos algebraicos que eu faça com essa proposição complexa, eu nunca vou conseguir um X em B. Tudo bem? Vocês concordam? Entendem o que eu estou falando? Então, como eu nunca vou conseguir isso aí, isso aqui, não é verdade? Mas se você tenta fazer o contrário, se você tenta mostrar que X está dentro de Y, pelo mesmo argumento, você vai rapidamente a descartar essa possibilidade. Tudo bem? Então, isso acontece e também acontece pelo mesmo argumento que X ele não está dentro de Y. Então, acabou. Não cumpre nenhuma das três possibilidades. Ninguém é subconjunto de ninguém e, obviamente, não são iguais. Eu coloquei a propósito esse problema. O problema original não tinha... Eu troquei a ordem das coisas aí só porque... O problema original do livro que eu tirei esse problema não era desse jeito, mas eu fiz esse propósito. Porque aqui tu chega e tu fala, pô, como que eu consigo um Y, um X que esté dentro de B? Se eu estou procedendo com uma coisa que o Y sempre está ou em A ou em C. Não tem jeito, gente. Não tem como fazer isso aí. Por quê? Porque as proposições são X está em A, Y está em B, X está em C e Y está em D. São as proposições básicas, bases, que formam a minha proposição composta. Então eu posso mudar as coisas, mas eu nunca vou poder mudar essas proposições, então sempre vai ser a mesma coisa. Tá certo? Ficou claro para vocês? Ficou claro? Tá bom. O que mais? Outro problema. Bom, então, eu quero um voluntário aí. Um de vocês aí, que resolva o primeiro problema da lista. O item 1 do primeiro problema da lista. Quem que consigue? Não tem ninguém? Eu vou selecionar alguém então para ir lá no quadro então. Você? Vamos lá. O primeiro. Lista 2, item 1, primeiro problema. Coloca aí acima de todo. Deixa aí acima. E pega o microfone para falar. Tá bom? Só o item 1, tá bom? Só antes, vamos mostrar aqui o... Bom, o item 1, quero você olhe o que está falando o item 1. Demonstra que as igualdades, item 1 e item 2, são certas quando e só quando A é subconjunto de B. Tá bom? Problema simples a priori. Tudo bem? Vamos lá. É de você agora. Nessa aqui, eu tive uma ideia de... Vamos colocar aqui só um traço 1 aqui, só para ficar... É 1, né? É o item 1. No caso, a intersecção, eu tive que fazer uma consideração. Que aqui ele afirma que A pertence a B. Esse caso, a gente poderia também afirmar... por exemplo, pode poder fazer um desenho de conjunto aqui. A gente poderia afirmar esse desenho aqui, que seria um conjunto B e um subconjunto de B ao A. A intersecção dos dois, da A ao B, se você olhar a figura, faz muito sentido. Eu fiz por esse jeito, e também tem um outro caso que não afirma, mas o A também pode ser igual ao B.
Não, a gente não tem como afirmar isso, mas se isso aqui fosse verdade, você também igualaria aos dois casos. Então, Bom, se um pertence... sí, deixa eu falar uma coisa. Se A igual a B, seria apenas um caso sim. de isso que está acontecendo aqui. Sim. Não é verdade? Porque lembrem, se A é um subconjunto de B, existem dois subconjuntos assim que são, eles são conhecidos como subconjuntos próprios de um conjunto, que são o conjunto vazio e ele mesmo. Tudo bem? Então, falar que A igual a B é apenas um caso daquele caso Sim. mais complexo que tu tem lá, tá bom? Pode seguir. Partindo desse caso, vira verdade, porque se os dois conjuntos forem iguais, você tem intersecção entre eles. Tá, Sim. concordo, Esse é um imediato. caso. Esse é o caso mais simples. Agora, generalizando para esse caso, A pertencendo a B, você teria que, se você faz intersecção entre eles, você vai ter o conjunto B de novo. Se você tem um subconjunto e junta com o conjunto original, vai voltar a ser o mesmo conjunto. Não importa o que você faça, porque se você tem um conjunto maior e junta com um conjunto menor, só vai meio que aumentar ele vai continuar tendo os mesmos itens. Se um X, por exemplo, pertencer a A, ele não vai pertencer a B, automaticamente. Sim. Se ele pertencendo a B, você faz a intersecção entre os dois, ele já pertencia a B. Então, não muda muita coisa. Tá bom. Aí tu mostrou que se eles são subconjunto... Não, ordena um pouco mais as ideias de você. É assim. Eu acho que eu entendo a lógica do que você está explicando, mas pensa que você está expondo isso para alguém que não está falando diretamente com você. Pensa que eu vou revisar o exame de você. Então, vamos lá de novo. Primeiro, desculpa que eu parar você aí. O que seria o que tu tem que mostrar nesse problema? Antes de começar a mostrar, tu tem que pensar. O que é que eu vou mostrar? Tudo bem? O que é que fala o problema? O problema fala, demonstre que as igualdades A são certas quando e só quando A é subconjunto de B. O que significa quando e só quando? Tudo bem? A fim das contas, deixa eu, tranquilo, fica aí você. A fim das contas, você quer mostrar que A subconjunto de B igual a B, isso é verdade quando e só quando A é subconjunto de B. Na verdade, esse é o problema lógico de vocês. Tá certo? Então, isso que eu quero que vocês mostrem. Tá certo? Ou seja, e como que tu faz para mostrar isso aí? Bom, eu vou assumir como hipótese que isso é verdade, e então, minha tese tem que ser que isso daqui é verdade. Se isso, então isso. Mas também tem que ser, se isso é verdade, então isso daqui. Uma vez que tu faz isso aí, formalmente, tu resolveu o problema. Tá certo? Eu falo tu, mas é todos vocês. Tá certo? Então vamos lá. Vamos a iniciar primeiro. Vamos iniciar daqui. Olha, a demonstração tem várias partes. Primeiro, tu vai iniciar daqui, chegar aqui, depois vai iniciar daqui e chegar aqui. Tá certo? Vamos iniciar daqui e chegar aqui. Vamos lá. Partindo desse aqui, que o A é um subconjunto de B, a gente tem essa parte aqui. Isso aqui, partindo que esse princípio é verdade, você tem... Isso é verdade também, tá? Isso aqui é verdade automaticamente. Tá. Para você falar que a intersecção de A com B é igual a B, um elemento que estaria, por exemplo, no conjunto A, se isso aqui fosse verdade, ele também estaria em B. Isso aqui fica automaticamente, porque é um elemento que pertence em A. Concordo com você. Se um elemento está aqui, como ele está em A, então ele automaticamente está em B. Sim. Beleza? E isso que me mostra? Sim. Aí, isso acaba... Porque se um elemento, nos dois casos, o elemento que está em A também pertence a B. Sim. Então, você poderia falar que essa questão de igualdade, já que os dois dão na mesma condição. Não, peraí. Vamos sair. O que tu está falando? Vamos chamar essa parte de parte 1. Vamos chamar assim. A subconjunto de B igual a união B igual a B. O sea, isso é verdade para mim, eu quero chegar aqui. Tá certo? Vamos lá. O que tu me falou? Tu me falou X tem A, verdade? Sim.
Entonces, como está en A, obviamente ele está en unión. Sim. Y como X está en A, pela minha hipótese, ele também está em B. ¿Todo bien? ¿Ustedes concordan ahí? Entonces, tú estás mostrando que cualquier X que esté en la unión, él va a estar en B, porque si X está en la unión, él puede estar en A, automáticamente está en B por la hipótesis. Si X está en unión y no está en A, más está en B, está en B también, entonces, trivialmente. Entonces, tú mostró que cualquier elemento que está en unión está en B. Sim. ¿Eso muestra igualdades? Sim. No. Não. Eso muestra una inclusión. Verdade, sim. Entonces, Esse eso é o aquí, eso muestra que A unión B es un subconjunto de B. Sim. ¿Ustedes concordan? Ahora, tú tienes que mostrar lo mismo que tú fuiste aquí. Só que do outro lado. Si este está aquí, entonces está aquí, tú tienes que hacer por otro lado. Vai você. Agora, X está em B. O que acontece se X está em B? Se a gente considerar que o x vai estar em B, a gente tem, aí ele vai estar nesse conjunto aqui. Desconsiderando essa afirmação, Tá, a gente teria que desconsiderar para provar. Então, x pertence a B. tá. Então, X pertencendo a B, pela essa união aqui, ele vai acabar pertencendo a desse lado. Então, desse lado aqui, x pertence a A e B. beleza. A ou B, no caso. Escribe aí, escribe aí, Sim. escribe aí. Concordo com Sim. você. Se X pertence a B, então obviamente ele está dentro da união também. Porque todo mundo concorda pela definição de união. Tudo bem? É, x está pertencendo a B e aí o símbolo de acho que é esse, se não me engano. Acho que é. Esse é o I, esse não. É o E? Ah, não, é o E, na verdade. Tu quer o para mostrar a união. A Tá. união é o x pertence... Tá. Tu estás fazendo aqui. Se isto, então isso aqui, ou não? É, esse caso aqui. Esse representa isso aqui. X pertence a B e X pertence... O sea, ya tú mostró que cualquier elemento que está aquí está dentro de B también, dada a nuestra hipótesis. Ahora, lo que tú tienes que mostrar es que si un elemento está aquí, él también está dentro de esa unión, que es trivial, ¿no es verdad? Porque Sim. unión de A y B contén todos los elementos de B también. Entonces, de cierta forma, ya tú mostró que Sim. si esa inclusión es verdad, entonces eso aquí es verdad. Mas eso ainda no resuelve el problema. Porque agora tú tienes que mostrar que si eso es verdad, entonces esa inclusión es verdad. ¿Ustedes concordan? Es sí y só sí. O sea, cuándo y só cuándo. Entonces, no basta só ir de un lado para otro. Tienes que ir de otro para el primero de nuevo. ¿Todo el mundo entiende eso? Certeza. La idea de ese problema, el problema es simple si tú ficas pensando na hora de resolver. Mas, ¿cuál es el negocio aquí? El negocio es que você tem que comenzar a formalmente escribir las cosas. Y eso es un buen punto de partida. Problema simple, você entende o que são as coisas e você tenta formalmente escrever as coisas. Eu falo de experiência, eu perdi muito ponto. Quando eu era estudante, eu perdi muito ponto em exame por não saber escrever formalmente as coisas. Tá certo? Obviamente, isso aqui não é formalmente, mas a gente está só falando. Tá certo? Vai lá. Uma outra coisa que a gente pode pensar também é que para um conjunto qualquer, você fazer intersecção com outro conjunto e dar ele mesmo, tem que ser verdade. Ele tem que pertencer ao outro. Porque se eu pegasse dois conjuntos e fizesse intersecção, ou dois conjuntos distintos, fizesse intersecção entre eles ia dar uma intersecção, não ia dar um outro conjunto que eu poderia nomear. Mas não ia ser necessariamente o mesmo conjunto. Tá. Então, esse daqui teria que ser verdade. Para isso aqui ser verdade, tem que acontecer isso. Para eu ter uma junção, uma união de dois elementos, dois conjuntos distintos, e dar um dos conjuntos, um tem que ser o subconjunto do outro. Não, eu entendo, mas... Vai, senta aí. Não, tudo bem. Isso... Eu vou tentar escrever isso formalmente para você entender o que eu estou falando. Porque eu acho que é importante, antes de seguir, que você entenda. Obrigado. Desculpa aí, que eu peguei você primeiro que vi aí. No pessoal, não. Vamos lá.
o que eu quero falar para vocês? O problema é simples, esse problema é simples. Eu imagino que você, muitos de vocês na cabeça de vocês pensam rápido, isso é óbvio aqui, aí que está tudo bem. Mas você tem que saber escrever isso. Porque parte do que a gente está trabalhando é aprender a escrever formalmente as coisas. Tá certo? Então, não adianta com eu falar. É simples porque não. Vamos tranquilo, vamos fazer esse mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer rápido. Primeiro, o que você tem que fazer? Entender qual é o problema que você tem que resolver, do ponto de vista lógico. O problema está escrito com palavras lá. Você tem que armar o problema lógico antes de começar a proceder. ¿Está certo? E neste caso é, se a identidade de tem que ser verdadeira quando e só quando aquela outra inclusão é verdadeira. Tudo bem? Então, até aqui, planteamento do problema. Todos vocês concordam. Tá bom? Vamos lá agora. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que assumir que isso é verdade e chegar aqui. Uma vez que eu consiga fazer isso, tenho que assumir que isso é verdade e chegar aqui. E aí vai estar o problema demonstrado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar com esse daqui. Isso é verdade. Está certo? Essa é minha hipótese. E é verdade. Agora, vamos lá. Vamos demonstrar isso agora. Como eu mostro isso? Bom. Qualquer elemento que está dentro da união. ¿Tudo bem? Qualquer elemento que está dentro da união. Agora, se o elemento está dentro da união, como A está dentro de B, vamos lá. Vamos fazer passo a passo. X pertence a A, ou X pertence a B. Tá bom? Eu escrevi bem. A união B igual a B. E... Tá, beleza. Agora, vocês concordam que se X pertence a A, então ele também, pela hipótese que eu tenho, ele também pertence a B. Tá certo? Então, isso daqui é equivalente a falar X pertence a B ou X pertence a B. Vocês concordam? Isso aqui pela hipótese que eu tenho nesse momento, que é isso aqui. Tá certo? Agora, P ou P igual a P por la propiedade de idempotência. Vocês lembram das propriedades lógicas das proposições. Tá certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que X pertence a B. Tá certo? E o que a gente conclui, então, como X é qualquer elemento, então a gente conclui que A interseção B está dentro de B. Tá certo? Ou seja, é o mesmo que você fala, só que tem que escrevê-lo. E tem que escrever várias vezes esse tipo de coisa para você se acostumar a esse tipo de notação. Então, beleza, mas ainda a gente não demonstrou igualdade, ainda só demonstrou que esse é o conjunto esse. Vamos fazer o contrário agora.
si X está dentro de B, entonces, obviamente, X está en unión. Porque unión son os B e os A, independentemente de quem seja A. Tudo bem? Então, a gente tem que B é um subconjunto de A união B. Porque é trivial isso aí, tudo bem? Só ele precisava escrever, mas vamos deixar escrito. Então, pela inclusão 1 e pela inclusão 2, a gente tem que A união B é igual a B. Isso dentro da nossa hipótese. Tá certo? E uma vez que a gente faz isso aqui, o que a gente mostra é que A subconjunto de C, subconjunto de B, implica que A união B é igual a B. Vocês concordam? Isso é apenas uma parte da demonstração. Tá bom? Então, qual seria a outra parte da demonstração? Ok. Eu falo que isso é verdade e mostro que A está dentro de B. Tá certo? Agora, vamos lá. Certo aí? Vamos lá. Como eu quero mostrar agora que A está dentro de B, assumindo que essa daí é verdade, eu vou a pegar qualquer elemento que esté em A e vou tentar mostrar que ele está em B também. Tudo certo? Vamos lá. Se qualquer elemento X está dentro de A, então, se ele está dentro de A, obviamente está dentro da união, não é verdade? Da união de A com qualquer outro conjunto. Em particular com B. Tá bom? A união B. Mas pela minha hipótese, que é essa daqui, A união B é igual a B. Tudo certo? Então aí tu demonstra que se X está dentro de A, então está dentro de B também. Então A é um subconjunto de B. Tá certo? E o que implica, o que a gente acabou de demonstrar, a gente acabou de mostrar que A subconjunto de B tá certo? Tá claro para vocês? Sim? Então, dado isso daqui e isso daqui, obviamente a gente mostra isso daqui. Tá certo? Tudo bem? Dúvidas aí? Não? Bom, então quem que vai resolver o item 2? Você? Quando tem um voluntário é... Eu me refiro ao item 2, ou seja, problema 1, item 2, isso aí. Tá bom? Não, mesmo, o problema é isso, o problema... Tu quer resolver o problema 2?
Tom, tá bom. Então aguarda aí. Vamos buscar outro voluntário para resolver o item 2. Você, por exemplo. Vamos lá? Tudo bem, não tem problema. Não. Vamos ver aí o que você... Tenta colocar acima do cabelo, assim não fica... Aí, beleza. E... Pega o microfone aí, se caso você precise falar. Pode pagar lá na primeira parte aqui. É você, então. Ele fala, A interseção B é igual a, é o que fala. Você tem que mostrar que isso é verdade quando e só quando A é um conjunto de B. Beleza. Primeiro eu vou provar isso daqui e chegar até aqui. Então, A e B igual a A. Aí eu traduzi ele meio que para a lógica proposicional. Eu meio que fiz assim, EB, se, somente se, A. Aí tem duas propriedades da lógica proposicional, que está inclusive nas anotações. Vou escrever assim. A primeira é que P, se, somente se, Q, é a mesma coisa que P, então Q, e Q, então P. E o outro bagulho importante é que P, então Q, é a mesma coisa que P negado, VQ. Então, que eu vou tacar isso aqui. Tá bom. Calma aí. Primeiro eu vou fazer partezinhas bem separadinho, passo a passo, para eu não me perder, tá? Então, A. E... Cadê? A. Então, A e B. E tem um trequinho aqui, tem um trequinho aqui. E aí... Nega isso daqui tudo. VA e A bagulhado, V, A e B. Isso. Aí aqui eu vou usar o Morgan, que é... Deixa eu lembrar, calma aí. É P e Q negado é a mesma coisa que P negado, V, Q negado. Aí vai chegar em A negado, VB negado, VA, e aqui eu só copio mesmo. A e B. Isso. Aí, deixa eu ver aqui. Nota que esse A com esse A, é meio que eu posso escrever tipo tudo junto e ignorar esse parênteses aqui por associatividade, se eu não me engano. Perfeito. Aí, Perfeito. beleza. Associatividade. Aí, se você notar, pela regrinha lá do I, isso aqui e isso aqui do terceiro coisado, isso aqui vai dar uma tautologia, vai dar I. Meio que, tipo, se P ou P negado, vai dar I. É aquele negócio lá. Sim. Então, meio que eu posso meio que ignorar, entre aspas, essa parte e só tratar isso daqui. Mas, espera aí, deixa... E o B? Cadê? O B também vai junto, porque, tipo, isso aqui vai ser I, vai negar tudo junto, entendeu? Claro, entendi, tá certo. Beleza. Aí vai sobrar só isso aqui. Vai sobrar A, V, A, coisado B. Aí eu vou fazer distributiva, que eu acho que não... Precisa escrever aqui distributiva? Não precisa, não, tranquilo. Aí Todo também- mundo lembra a propriedade distributiva das proposições? Beleza. Aí vai virar A coisado VA e A negado VB. E, tipo, aqui vai acontecer a mesma coisa que aqui. Então, meio que eu posso ignorar. Então, vai sobrar só isso aqui. Calma, isso aqui é negado. É, negado. E aí, a gente meio que vai voltar para essa propriedade aqui de cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que A, então B. E se a gente traduzir para essa coisa aqui, vai ser a mesma coisa que A, coisado... Calma, não, tá invertido. Não, tá certo, não. Calma. Tá certo. Tá certo. A,
Isso, em B. Só que aí não terminou, porque falta o outro lado. Tá bom. Então, deixa eu ver onde que eu escrevo, peraí. Apaga aí, apaga apagar? essa parte. Você pode apagar aí sem problema? Apaga aí, então. Eu não me referia à conta de você, eu me referia a outro quadro, mas... Ah, tá, desculpa, peraí. Deixa eu só copiar então de novo. Escreve de novo, é interessante. A, calma aí, deixa eu lembrar. É isso aqui, E, A negado VB, A, então B, que é a mesma coisa que A e B. Tá. Aí eu vou apagar aqui, então. Tá bom, tá bom. Acho que só daqui tá bom. Tá. A gente primeiro tem A contido em B. E como que eu traduzi ali, pode ser escrito a mesma coisa que A, então B. E aí a gente vai ter que se somente se B. Então a gente vai ter isso aqui, tá? E aí eu vou usar de novo aquelas propriedades ali de novo. Aqui vai ser, calma lá, A e B. Calma, se B e B, se, esse treco aqui. Espera aí, explica uma coisa para mim. Agora, tu tá querendo assumir que A é subconjunto de B e tu quer chegar... Isso, que vai chegar isso aqui. É que é o ponto 2, claro. Eu estava pensando no ponto 1. Aí meio que eu vou fazer as traduçõezinhas ali de novo, vai Tá. ficar a coisa VB. Calma, tudo isso negado. VB. I, B negado. V. Isso aqui eu vou negar o A, VB. Beleza, se eu fiz certo, acho que tá isso mesmo. Aí eu vou tacar Morgan de novo. Nesse treco aqui vai ficar A e B. Esse B é negado, VB. E aqui não precisa. Aqui dá pra ver que é uma tautologia também, né? Sim. Então meio que dane. Todo mundo concorda com isso aí que ela falou? Porque, olha, aí tem o mesmo que ela falou anteriormente, tem B e tem B negado. Como tem uma conjunção aí, isso sempre vai ser identicamente falso. Tudo bem? E uma coisa identicamente falso e qualquer outra coisa sigue sendo identicamente falso. Então, por isso que ela nega todo isso aí, apaga todo isso aí, basicamente. Beleza. Aí agora deixa eu lembrar o que eu fiz. Acho que eu fiz, se eu não me engano, eu fiz distributiva mesmo. Aí eu toquei A, VB e B, V, cadê? BVB. Barra. Aqui vai chegar em outra tautologia. Calma. Peraí. Eu acho que eu fiz errado, perdão. Tá faltando alguma coisa, peraí. Posso pegar a anotação? Desculpa. Tu quer ver, claro, pode olhar suas notas, não tem problema não. Nossa, tem problema aí? Não tem problema. Vai perder um momento e depois ele vai aparecer de novo. Não. Tal, aqui B, esse B, tá. Já tá lá, PVQ. Tá. Aqui tá. Calma. Caramba, aqui não é B não, aqui é A. Exatamente. Aqui é A, perdão. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Aqui é SA. E aí aqui, deixa eu só confirmar. E aqui é A negado. Isso, A aqui, beleza. Aí a gente, deixa eu refazer tudo então. Aqui eu vou negar. Fazer até com calma. Aqui tá tudo negado. VA. Aí aqui eu vou negar o A e isso aqui. E aí esse aqui eu vou usar aquele lá. Aí vai ficar tudo negado. A negado VB. VA. E... calma.
Aqui vai ficar A, né? Aqui, então A, se B, A. Beleza? A, V, B. Aí aqui A. E aí A negado, V. Calma, aqui não vai negar, não. A, V, B. E aqui nega. Só confirmando se tá tudo certinho, beleza? Tudo bem. Tá. Aí aqui vai desnegar aqui pelo Morgan. Só confirmando. Beleza. Calma. E aqui vai ficar... Não, peraí, posso fazer? Perdão. Mais Tranquila, fácil. tranquilo. Acho que essa identidade é muito ruim. Eu vou usar outra identidade que é mais fácil. Vai lá. Que é parecida com essa, mas é P, então, Q é a mesma coisa que... cadê? P e Q, V, P negado, VQ. Acho que assim fica mais fácil. Aí, beleza. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ficar A barra B e A, V, tudo isso aqui negado e A negado. Assim fica mais fácil. Senão vamos perdendo o negócio. Aí, usando o Morgan de novo, vai ficar A barra VB e A, copia aqui normal. E aqui vai ficar A normal e B negado e A negado. Beleza. Aí aqui já dá para perceber que vai ser... Não vai ser tautologia, vai ser contradição, mas meio que dá para excluir também. Aqui tem um A e aqui tem um A negado, então vai quebrar todo mundo. Então a gente vai chegar nisso aqui. E aí... Calma. Isso, aqui eu vou usar distributiva. Aí eu posso pegar aqui também. Peraí, tá? Aí vai sobrar isso aqui, cadê? A, V, A e B. Aí dá para notar que isso aqui também é uma contradição. E aí pode simplificar isso aqui. Que X pode simplificar só isso aqui, que vai ficar A e B. Que pode ser a mesma coisa que A, coisinha B. E aí meio que provou o outro lado também. Qual é o símbolo que tem aí? Que não, o último. Esse aqui? Esse. Esse aqui é contradição. Sim. E aí vai sobrar só A e B. Ah, Aí pode tá. transcrever nisso aqui. Aí meio que prova pro outro lado também. Aí eu não sei se ficou bom. Vocês entenderam? Certeza? Foi mal, Hã? Por isso que o senhor demonstrou, não entendi algumas partes. Quer dizer, geralmente assume algumas coisas verdadeiras. Mas é o mesmo que ele está fazendo aí. Sim, mas, não sei, assim entendi. Ela aqui assume que isso é verdadeiro, escreve isso em termos lógicos e tenta chegar no outro. É o mesmo que eu estava fazendo com outra notação. Mas é exatamente o mesmo. Se tu fica pensando, muito obrigado, hein? Maravilhoso. Deixa esse comigo também. Todo mundo concorda com a demonstração que ela fez aí? O que eu te falava. Qual é a diferença? Ela chama A e B, por exemplo, aqui.
Isso aqui são duas proposições. Mas quais são essas proposições? Essa A significa um elemento que está dentro de A e o mesmo elemento dentro de B. É como fazer aquele negócio que eu estou fazendo, só que colocando não X, que pertence a X, senão P, Q. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa. Perfeito, maravilhoso. Gostei, realmente fiquei impressionado com... Beleza. Todo mundo concorda? Dúvidas nessa parte que ela fez aí? Certeza? Ninguém tem dúvida? Tudo bem. Então, tu vai fazer o 2 para nós. Quando você quiser. Pega o microfone para falar. Não sei. Antes de tu começar, vamos dar uma leitura novamente no... Ele vai resolver o problema 2. Demonstra que a igualdade... Bom, é um problema do mesmo estilo, não é verdade? Você tem que demonstrar que uma igualdade é verdadeira se e somente se se cumpre uma determinada inclusão. É você. Se você quiser, não apaga o que ela escreveu. Apaga de aqui para lá. Aí. Eu posso apagar essa parte? Pode. Não tem problema não. Bem, antes de começar de fato, a gente vai tentar deixar as coisas um pouquinho mais palpáveis de lidar. Primeiro, a gente vai lidar com uma pequena coisa. A gente vai colocar uma ordem de operações, onde a interseção vai primeiro, depois a gente faz a interseção, a união, e essas são as únicas operações que a gente tem, que a gente vai usar mesmo, de fato. Outra coisa, eu também vou deixar um pouco implícito a interseção para deixar um pouco mais fácil de ler. Entendido? Beleza. Para a gente... Uma coisa que a gente vai usar aqui é que se a gente fazer a união de X, a união de um conjunto X com um conjunto Y, isso é igual à união de um conjunto X com um conjunto Z, a gente pode dizer que implica duplamente que o complemento, que eu vou denotar por isso daqui, e ele é o primeiro na ordem de operações, desculpa, unindo com Y é igual a o complemento de X unindo com Z. Para provar por que isso é verdade, isso tangencia um pouco, mas vocês vão entender por que eu fiz isso. Se a gente unir dos dois lados, o que lembra, não é uma dupla implicação, por causa que não diretamente você pode fazer que, isso daqui implica isso. A gente pode distribuir a união dos dois lados.
essa parte, você está unindo o conjunto com o seu complemento. Sendo assim, essa união vira o conjunto universo. Se a gente está multiplicando o conjunto universo com outro conjunto, então a gente pode desconsiderar ele. Então a gente tem que xy igual a xz implica que o complemento x unindo y é igual ao complemento x unindo z. Beleza. Agora, se a gente pegar essa expressão aqui e a gente intersectar com x nos dois lados, a gente pode distribuir e aqui você está intersectando um conjunto com o seu complemento, que aí vai dar um conjunto vazio. E como você está unindo um conjunto vazio com um outro conjunto, você pode desconsiderar ele. Então, isso implica que x intersecta y é igual a x intersecta z. Então, a gente pode derivar daqui para chegar de volta para cá. Então, vira uma dupla implicação. Tá. Agora, por que eu fiz isso? A gente vai usar isso daqui por causa que isso daqui é uma operação que a gente pode fazer que é reversível. A gente não vai precisar fazer duas coisas, tipo, indo e voltando. Se a gente usar isso a maioria das vezes, a gente pode poupar tempo. Outra coisa. Peraí. A gente também vai usar aqui x complemento, quer dizer, x exclui y é sempre igual à união de x e o complemento de y. Então, a gente pode mexer um pouquinho na expressão original. A gente tem A complemento de B complemento de C, excluir, na verdade, é igual a exclui B une C. Usando isso daqui, a gente consegue A e B e C barrado, isso tudo barrado, é igual a B barrado e C. O que significa o barrado? Complemento. Complemento com o universo. Tá bom. É um pouco mais fácil de escrever. Tá bom. Aqui, se a gente usar o teorema de Morgan, a gente consegue que fica B barrado ou C. E aqui,
a gente pode simplesmente escrever um pouquinho melhor. AB barrado, une C. Aqui, a gente pode expandir um pouquinho mais também. Ficamos com AB barrado igual, une AC igual AB barrado, une C. Porém, lembra do que eu disse anteriormente, que a gente tem um mesmo conjunto multiplicando os dois lados, a gente pode fazer uma, em vez de intersectar com ele mesmo, a gente pode unir com o complemento. Aqui é o contrário. A gente está unindo um conjunto dos lados. Para simplificar, a gente pode usar isso ao contrário. Então, a gente pode ficar com AB barrado, barrado, intersecta AC, é igual AB barrado, barrado, intersecta C. E aqui a gente pode usar Morgan, que aí ficamos com A barrado, B, AC. Mas olha só, se a gente distribuir AC tanto em A barrado e B, a gente vai ficar com uma coisa onde temos A barrado A, C, ou BAC. Aqui você está intersectando um conjunto com seu complemento. Isso vai dar um conjunto vazio, que intersectando também com outro conjunto, também dará um conjunto vazio por absorção. Então, essa parte esse lado esquerdo está simplesmente B intersecta A, intersecta C. Esse lado aqui, a gente, ao aplicar Morgan de novo, a gente consegue A barrado, une B, intersecta C. Se a gente distribuir, ficamos com A barrado C, une BC. Lembrando, até agora, todos os passos que a gente fez são reversíveis. A gente pode vir daqui e chegar de volta para essa expressão. Agora, vem uma parte que não é reversível diretamente. Deixa eu escrever de novo essa expressão um pouquinho maior, aqui desse lado. A gente pode dos dois lados unir com AC. Lembrando, isso agora não é mais reversível. Ao fazer isso, a gente não pode dizer que esse cara implica esse. Porém, a gente pode dizer que essa expressão implica isso. Desculpa aí, o que tu vai fazer agora? Oi? O que você vai fazer agora? Eu peguei essa expressão. Tem essa igualdade.
e eu uni com AC dos dois lados. Tá vendo? Deixa, desculpa, que não chego aqui lá. Tu vas a unir Essa daqui é a expressão a... original. Tá? E eu uni com AC dos dois lados da equação. Assim? Oi? O sea, tu vas a unir com AC. Bom, dá a mesma coisa porque união é... Aham. Mas por que tu fala que isso não é... Por que tu fala que isso não é reversível? Porque a gente não pode fazer uma outra operação que cancela esse AC. Porque se tu tem, digamos, se tu tem x igual a y, Uhum. então, isso não é a mesma coisa que falar, isso não implica doblemente que x união alguma coisa igual a y união alguma coisa. É que, tipo... É o que tu está fazendo aí agora ou não? Por é que exemplo, é mais que... por exemplo aqui, ó, isso que tu está fazendo aqui. Isso que tu fez aqui, que tu fala que vai fazer aí. Tu fala, se essa interseção e essa interseção é verdade, então isso aqui é verdade também. Sim. E a mesma coisa para o outro lado. Sim. Mas também é verdade isso aqui. Não diretamente. Por quê? A gente pode dizer que se esse cara é verdade, isso daqui é verdade. Mas não necessariamente se isso é verdade, esse cara é verdade. Por exemplo, o X ele pode ser um conjunto vazio. E aí Tá. Y e Z podem ser qualquer conjuntos. Sim, Você pode dizer que tem razão. Y Tem igual razão. a, Foi um lado meu, tem a razão. Z Você tem razão. implica razão. isso. Todo mundo Mas não ao está contrário. claro aí? Vocês viram como que eu estava pensando errado ou entenderam? Tem razão. Pode falar. Eu estava falando para ele que porque que se x é igual a c, desculpa, se y é igual a c, se isso não implicava isso aqui também. Ah, e uma igualdade, tem uma igualdade aqui. Desculpa. é aqui. É por causa que eu deixei a interseção implícita. É, ele falou para, no início. para ser mais legível. Senão ficaria muito símbolo. Então, tipo, XY significa conjunto X intersecta com conjunto Y. Vai. Beleza. A gente tem essa expressão que implica duplamente com essa expressão. Porém, a gente vai fazer uma operação que essa expressão vai implicar, porém não o contrário. Então, se a gente quiser fazer uma implicação desse cara para cá, a gente vai ter que fazer uma outra coisa. Então, ao fazer isso, a gente pode associar dos dois lados. Poderemos ficar com conjunto universo, uni com B, A intersecta C. E aqui a gente pode ficar com A barrado, uni B, uni A. Esse cara aqui, por absorção, é o conjunto inverso também. E esse cara aqui, você está unindo um conjunto com seu complemento. Portanto, também é o conjunto inverso. Ficamos que AC igual C, que é a mesma parte da questão 1. Que, aliás, a gente pode dizer que também é igual a C intersecta C, e a gente tem C intersectando os dois lados. Se a gente aplicar aquilo, a gente consegue que A uni C barrado igual C uni C barrado, que é igual
universo. Se a gente barrar dos dois lados e usar Morgan, conseguimos que A barrado. Peraí. Ah, não precisa seguir já. Já. Tá. Oh, Oi? aí quando tu mostra que A interseção C igual a C, já tu pode justificar como primeiro problema já. O sea, já chegou que A é subconjunto que C é subconjunto de A. O sea, tu pode seguir se tu quiser, mas se tu justifica no primeiro problema, já acabou já essa parte já. Não precisa mesmo não. A gente simplesmente consegue que Tá. C exclui A é conjunto vazio, que aí já implica que C, perdão, não estou distinguindo. C que fala a última equação que você escreveu. A outra, embaixo. Opa. Acima. Que C pertence a... É igual? Não, é que você escreveu C, alguma coisa A igual ao conjunto vazio. C exclui A. Exclui. Tá, tá bom. Desculpa aí que não está entendendo aí, viu? Que implica isso. Mas agora, a gente tem um problema. Não necessariamente esse cara vai implicar isso daqui. E o símbolo, o que significa? Esse? C pertence em A. Mas, tudo bem, eu entendo porque tu escreveu esse símbolo, mas a nossa anotação não é essa aí. Não é essa? Então, a igualdade embaixo tem que tirar. Oi? Aqui, ó. Desculpa. A nossa anotação fala só isso aqui. Tá. É um problema de anotação, não é que ele está fazendo nada errado, é que em muitos livros o subconjunto, a anotação do subconjunto é essa aqui. Em outros livros isso significa outra coisa, não simplesmente ser um subconjunto. Agora, segundo a nossa anotação, subconjunto é isso aqui. Uhum. As nossas notas são as que ditam a anotação nossa, então vamos usar assim, tá bom? Tá Beleza, bom, tá pode bom. continuar aí. Olha, nós temos essa relação aqui, que implica duplamente com C pertence em A. Então, só um momento, desculpa aí que eu estou interrompendo muito. O sea, até essa parte que ele fez aí, todo mundo entende? Sério? Gabriela? Tá, mas depois tu pode falar com ele qualquer coisa aí. Vocês aí no cofre, vocês intercambiam, trocam uma ideia aí para qualquer coisa que tu não está entendendo, tá bom? Os demais, todo mundo entendeu? O sea, todo mundo viu que o que ele fez foi, ele saiu daquela equação e foi a demonstrar que C é o conjunto de A. O sea, ele já fez uma parte da... Você está escutando bem aí? Ele já fez uma parte, a metade da demonstração de um passo só. Porque ele não utilizou... Ele utilizou basicamente álgebra de conjuntos aí para fazer essa demonstração. Ele não foi utilizar lógica, ele usou diretamente álgebra de conjuntos. O qual está perfeito, é uma forma de fazer. Tá bom? Agora ele vai terminar a demonstração. Tudo bem aí? Vai de novo aí. Agora, o último pulo do gato que vai resolver isso, a gente tem essa igualdade que a gente já descobriu, que essa expressão implica isso. Porém, agora, se a gente pegar dos dois lados e multiplicar por AB barrado e AB barrado, a gente consegue essa expressão aqui, um pouco escondida, no meio da tralha de cálculo. Porém, a gente disse que até desta parte até essa parte foi tudo reversível.
você consegue alguma operação inversa que desfaz tudo. Portanto, a gente consegue que essa expressão implica essa, que, portanto, implica essa. Portanto, essa igualdade implica duplamente com C pertencer em A. Dúvidas aí? Certeza? Sim? Quer falar alguma coisa? O sea, a gente já viu duas formas, três formas diferentes. A minha forma, que é mais natural com a notação de conjunto, ele utilizou uma forma elegante, utilizando álgebra de proposições, e ele utilizou outra forma também elegante, utilizando álgebra de conjuntos. Então, aí a gente está vendo variantes de como resolver o mesmo problema. Tá? Eu só fico... Perfeito, maravilhoso, muito obrigado. Deixa isso comigo, então. Tá, eu só vou chamar a atenção numa coisa... Obrigado. Numa coisa para todos vocês. Eu espero que na hora de escrever isso na folha, para eu revisar, vocês sejam ordenados. Tá bem? Porque não é a mesma coisa eu ou qualquer outra pessoa que esteja vendo vocês aqui fazer as coisas, aí eu entendo o que vocês estão fazendo, a você colocar isso numa folha. Se tu colocar isso numa folha, eu não vou entender o que tu está fazendo, provavelmente. Ou o que ele está fazendo, qualquer um. Então, mas, perfeito. Perfeito. Então, deixa eu ver só a hora aqui. A gente pode resolver mais um. Bom, então a gente já resolveu o problema 1 e o problema 2 praticamente. Tem algum outro problema que vocês querem ver? O 6. Eu achei interessante. Eu vou falar do problema 6 também. Vamos lá. Tá, o problema 6 fala aquela coisa lá. Primeiro, tem alguém de vocês que quer resolver o problema 6? Não? Tá, então eu vou começar a resolver uma parte, a gente vai fazer uma parada, vai tomar um café, ou a comer um bolo, sei lá, e aí na volta a gente termina de resolver o problema 6. Tá certo? Vamos lá então. Posso apagar? Gente, de qualquer jeito, na nossa página eu estou colocando os vídeos também, então se vocês pedem alguma nota, está lá e não tem problema. Então vou apagar aqui. O problema 6, ele não é tão complexo como parece. Vamos lá. O problema 6 que fala que A e B são subconjuntos de um conjunto J, que pode ser o nosso universo, e basicamente tu tens que demonstrar duas igualdades. Tá? Primeira igualdade fala. Nossa. Deixa eu pegar eu melhor a... Aqui, não? Deixa eu ver aqui. Problema 5, problema 6.
Primeira igualdade fala que A interseção B união C J é A interseção B é igual a A. Tá bom? Isso que fala a minha primeira igualdade. Agora, esse problema, se você fica um pouco pensando nesse problema e você olha o membro esquerdo das duas identidades que você tem que demonstrar, ó, ela tem os mesmos conjuntos, só que em posições diferentes, digamos, tá? Mas o membro esquerdo ela tem A, tem B, tem o complemento de B e o complemento de A. Tudo bem? Então, eu posso me fazer a pergunta, será que essas duas coisas não são equivalentes? Eu posso pensar isso também porque os dois supostamente são iguais na mesma coisa, que é a diferença simétrica. Então, será que não tem uma equivalência entre o membro esquerdo de 1 e o membro esquerdo de 2? É porque é assim, se eu consigo mostrar essa equivalência, eu resolvo o problema apenas resolvendo um dos dois itens, não é verdade? Vocês concordam? Agora, pode ser que essa equivalência não aconteça, mas nesse caso acontece, vamos mostrar agora. Tudo bem? Então, eu vou ficar... Antes de começar a solução, deixa eu só escrever aqui também a parte 2. Eu não escrevi. A interseção B. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar no membro esquerdo 1. Que ele é igual. Como eu vi aqui. A interseção C sub J de B união C sub J A união B. Já se escreve bem. Aqui está perfeito. Tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou considerar todo esse conjunto aqui. Tudo bem? Eu vou aplicar princípio distributivo com esses dois conjuntos que tem aqui. Tá bem? Então, como ficaria isso? Isso ficaria assim. Aquele conjunto que seria A interseção C sub J de B união com C sub J de A interseção com A C sub J de B união com B. Tá bom? Até aí, fica claro? Agora, o que eu vou fazer agora? Vou distribuir novamente. Mas
van a asumir cosas, porque, por exemplo, aqui eu tenho A e tenho complemento de A, tenho B e tenho complemento de B. Vamos lá. Então, primeiro caso que eu vou ter aqui, ó, vou ter complemento de A, união A. O quem é esse? É o universo. Tudo bem? J, interseção, e vou ter complemento de A, união, complemento de B. Interseção, e aqui novamente, vou ter A união B, ou B união A é a mesma coisa. A união B, interseção, e aqui vou ter B união complemento de B, que é o universo também. Tá bom? Agora, universo, união X, perdão, universo, interseção X, X. Tá bom? Então, aí eu vou ter complemento em J de A, união, complemento em J de B. Interseção, A união B. Tá? E isso, esse membro esquerdo que está aí. Tá certo? Então, o que facilita fazer isso aí? Facilita que se eu demonstro uma dessas duas coisas, acabou. Não tem que mostrar a segunda. Porque já eu demonstrei que uma é equivalente à outra. Tá certo? Agora, o que a gente vai demonstrar? Bom, a gente vai mostrar depois do coffee essa segunda identidade. Por quê? Porque pela lei de Morgan, que está cantada aqui, não é verdade? Tu olha isso aí, o primeiro que tu pensa é uma lei de Morgan, não é verdade? Então, a gente vai mostrar que, como a gente sabe que pela lei de Morgan, C em J de A, união C em J de B é igual a C em J de A, interseção B. Então, a fim das contas, a gente o que tem que demonstrar seria que A união B, interseção C em J em A, interseção B é igual a A, diferença simétrica com B. Tudo bem? O que é a mesma coisa, como vocês conhecem. O sea, vocês sabem que esto aqui é, como se fala? Comutativo. O sea, A união B é a mesma coisa que B união A. Tudo bem? Então, e vocês sabem também que isso aqui é uma diferença de o conjunto universo com o conjunto que está aí dentro. Então, isso aqui eu posso escrever como? Eu posso escrever como? J, A, união B, tudo certo? Interseção, não, tá errado. União A, união
Y eso de aquí, quiero mostrar que es igual a A, triángulo B. ¿Tudo bem? Agora, parece complexo isso, não é verdade? Mas como vocês já resolveram a lista, vocês vão utilizar agora coisas que já vocês acharam na lista, não é verdade? Então, eu vou chamar de X ao conjunto J, eu vou chamar de Y ao conjunto A, B, e eu vou chamar de C ao conjunto A união B. Tá certo? E então, o que eu tenho aqui seria X, tudo bem? Dando Y, interseção com C. Verdade? Perdão. Eu tenho X, diferença com Y, interseção C. Verdade? Que em algum lugar daqui, aqui, ó. A, diferença com B, interseção C. É a mesma coisa, não é verdade? E aí a gente já demonstrou, supostamente, no problema 3, que isso é igual a A, interseção C, diferença B, interseção C. Então, isso se chama lei distributiva das diferenças em relação com a interseção. Então, isso daqui é a mesma coisa que X, interseção C, diferença Y, interseção C. Pelo problema 3 ou 4, item 4. Tá bem? Mas, deixa eu só checar que está tudo certo aqui. Sei que eu estou. Tá. Mas, o que acontece? O que acontece então, em nosso caso? A gente tem que X é igual ao universo. Então, X, interseção com C, vai dar C, não é verdade? Porque o universo, interseção com qualquer coisa, vai sair dando C. Então, essa mesma identidade, em nosso problema, levando nosso problema, como ficaria? Ficaria assim. J, A, interseção B. Tudo bem? J, interseção B. Interseção A, união B. É a mesma coisa que X, interseção C. X, interseção C. Seria só C. Ou seja, seria A, união B, diferença Y, interseção com C. Tá bem? É isso mesmo. Y, interseção com C. Seria A, interseção B, interseção A, união B. Tudo bem? Até aí vocês concordam? Mas, pelo problema 1, a gente viu que A, interseção B igual a sempre que A está dentro de B. E, de fato, a interseção está dentro de união.
Entonces eso de aquí es igual simplemente a intersección. ¿Todo el mundo ve eso ahí? ¿Certeza? Entonces, vamos a escribir aquí. Ese cara, ahí A, intersección B, intersección A, unión B, es igual a A, intersección B. A, intersección B, conjunto de A, unión B. Problema 1, ítem 2. ¿Está certo? Entonces eso de aquí, a fin das contas, es la misma cosa que A, unión B, diferencia A, intersección B. ¿Todo bien? Mas A unión B, diferencia A, intersección C. Deixa eu ver. A unión B. É igual o que eu quero provar? É igual, mas é que a gente não definiu a diferença simétrica dessa forma. Então, em matemática, você não tem que pensar que nada é evidente. Então, eu não posso falarle igual. Sou igual se na minha nota oficial eu já tenho essa definição. Se você olha em nossas notas, a definição de união, de diferença simétrica, não é essa daí. Aí o que a gente definiu diferença simétrica como A, intersecção B, união B, intersecção A. Aí o que essa é a definição que nós temos em nossas notas. Tudo bem? Então, no curso que vocês estão dando agora, essa é a definição de diferença simétrica. Amanhã, quando você está, sei lá, na USP, com outro professor dando um curso, ele utiliza a outra definição, então aí vocês têm que utilizar essa definição. Isso parece uma tonteria, mas vocês podem ser penalizados se não são consequentes com essas coisas. Porque a matemática é uma coisa que se vai construindo de a pouco. Então, a definição que você tem é a definição que está no texto formal, básico de você. Está certo? Por isso que ele te fala em um exame, enuncie o teorema. Se enuncie o teorema, fala, teorema tal do livro tal, teorema tal das notas. E isso é válido para justificar. ¿Todo bem? Então, para nós, essa não é a definição de diferença simétrica. Apesar de que em muitos livros, essa é a definição de diferença simétrica. Mas se tu olha o problema 3, o item 2, isso que está aqui é equivalente. Isso que está aqui é equivalente a falar A, diferença com B, união B, diferença com A. ¿Está certo? E essa sim é a definição formal nossa que está nas notas de diferença simétrica. Então aqui a gente fala que isto é A, diferença simétrica com B. Isso aqui, essa igualdade, a gente justifica. Como a gente supostamente já resolveu o problema 3, a gente pode justificar problema 3, item 2, porque é uma coisa que já tu tem feita já, tá certo? Que tu pode juntar num exame, aqui está a solução disso aí. E isso aqui tu pode justificar com a definição, sei lá, a definição das notas, não lembro o nome agora. Tá certo? Porque isso aqui é nossa definição de diferença simétrica. Tá bem? Então aí acabou o problema. Tu demonstrou que uma dessas coisas era igual a diferença simétrica, aqui tu tem uma equivalência entre essas duas coisas, então acabou. Dúvidas aí? Não? Então vamos tomar um suco e voltamos. Uma parte importante de você trabalhar em fazer de todos os problemas que você faz em folhas bem ordenados, porque na hora de um exame tu pode justificar com isso aí, digamos.
la mayoría de las universidades tú puedes elevar las notas para hacer los exámenes. Tú tienes que lembrar de cabeza esta cantidad de cosas. Tú elevas todas las notas o tú justificas, pero el teorema tal las notas pero el ejercicio de la lista tal y junto con la prueba tú entregas el ejercicio que tú resolvió. Cabo,